Pois bem, galera, estamos aqui de volta para a aula 3. Essa aula de exercícios. Separei alguns exercícios e aí a gente vai tentar analisar das duas maneiras, tá? A gente vai verificar usando o cálculo usando decimais e os cálculos não usando a fração como parte decimal, tá? E sim o passo a passo, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui da camiseta, tá? Esse primeiro exemplo aqui, tá, gente? Vou marcar aqui de amarelo. Esse primeiro exemplo aqui da camiseta, ele quer aplicar um desconto de 25%. E o preço da camiseta é R$ 82,00, tá? Aqui eu já adiantei o valor do desconto e o preço, mas a gente vai tentar analisar isso aqui embaixo. Então, olha só. Então, como é que você pode fazer? Se você não quiser usar de maneira direta já o decimal, que para mim é o mais interessante, porque você já consegue responder rápido a questão, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer por aquela questão do passo a passo, né? Ou seja, ele não vai aplicar o desconto de 25%. Você calcula os 25% de 82, que é o que ele está fazendo aqui, ó. E aí, quando você calcular o 25% é 25 sobre 100. Aí 25 sobre 100 é a mesma coisa que 0,25, né? Tá aqui o 0,25. 0,25 vezes 82, você descobriu que 25% de R$ 82,00 é 20,50. Aí depois que você acha essa porcentagem, você aplica o desconto, né? Ou seja, você pega o valor total do produto, que é 82, e vai subtrair do desconto que você achou, que é 20,50. 82 menos 20,50, logo você acha aqui, ó, o 61,50. Se você não quiser fazer por esse método, você já pode fazer direto. Como? Ele não vai aplicar 25% de desconto. Então, como ele vai aplicar 25% de desconto em 82, eu só quero 75% de desconto de 82. Entendeu? Então, 82 é 100%. 82 é 100%. Quando eu tiro 25%, eu estou querendo 75% de 82. Tá? Então, o que é que você pode fazer? 75% equivale a 0,75. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Peguei o 82, multipliquei por 0,75 e já obtive de imediato a resposta. Então, vocês podem escolher aí, anotem no papel, tentem refazer, tá? Então, vocês podem fazer ou passo a passo, primeiro acha os 25% e depois aplica o desconto, ou você já pode fazer direto usando essa questão da porcentagem, né? Ao invés de você calcular 25, você calcula 75. Para essas próximas questões, a mesma coisa, tá? Eu segui o mesmo raciocínio. Eu tenho uma bolsa que é R$ 30,00 e ele quer 25% de desconto. Lembrando que nesses três exemplos, todos eu coloquei a mesma porcentagem. Só para a gente seguir uma linha de raciocínio, tá? Mas haverá outros. Então, existia aquela maneira normal, né? O passo a passo, a gente calculou os 25% aqui, ó. E achou os 7,50, depois aplicou o desconto, ó, 30 menos 7,50, que deu 22,50, tá? Ou então você pode fazer como eu havia dito, né? Você pode, R$ 30,00 é 100%, ele não vai aplicar um desconto de 25%, então você quer 75% dos R$ 30,00. Então, você já de imediato já calcula os 75%. 75% equivale a 0,75, tá? Então, você vai pegar 0,75 vezes 30 e já vai obter de imediato a resposta, que é 22,50, tá? Lembrando, você usa o método que você achar melhor. Ou você usa o primeiro método, que é o passo a passo, ou você pode usar esse segundo método, tá? Todos os dois estão certos, não vai haver nenhum problema, tá? Seguindo esse mesmo raciocínio, eu coloquei também um outro aqui, que é um vestido, né? Desse vestido ele custa R$ 125,00 e a gente quer aplicar um desconto de 25%. Então, pelo passo inicial, 125 vezes 25%,
25% equivale a 0,25, então eu vou pegar 125 e multiplicar por 0,25, tá? E vou obter 31,25. Observem que aqui nas laterais eu estou sempre deixando uma tabela, tá? Não tem todas as porcentagens aqui, mas tem uma grande quantidade que já dá para vocês ir comparando e entendendo, tá? Lembrando que isso aqui nada mais é que resultado de divisão por 100, tá bem? Então, voltando para cá, ó, eu encontrei os 25%, que é 31,25, e apliquei o desconto. 125 menos 31,25 é igual a R$ 93,75. Se não quiser fazer dessa maneira, você faz já de maneira direta, que é aplicando já os 75%. 75% equivale a 0,75, que multiplicando por 125, a gente chega ao mesmo valor de 93,75 centavos, tá bem? O próximo exemplo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Aí aqui já envolve outra coisa. Aqui não é desconto, tá? Naquele primeiro exemplo a gente estava aplicando desconto. Nesse exemplo aqui a gente vai aplicar o aumento, tá? Lá no desconto a gente usou 0,75, porque 1 menos 25% é 0,75. Então, como a gente havia falado, sempre que falar de desconto, a gente vai pegar o 1, que é o que vale 100%, e subtrai da porcentagem que eu estou aplicando o desconto. Então, como a gente viu no slide passado, eu queria aplicar 25%, 25% equivale a 0,25, 1 menos 0,25 dá 0,75. Já nesse slide agora, a gente vai aplicar aumento, então vai ser sempre 1 mais a porcentagem que eu vou aumentar. Se você reparar, eu também segui com os mesmos 25% nos três exemplos, tá? Então, 25% equivale a 0,25, está aqui na tabela, 0,25. Então, você vai pegar, já sabe que, se você quiser fazer de maneira direta, você vai somar o 1 mais o 0,25, que dá 1,25. É por isso que, no primeiro exemplo, eu fiz o passo a passo e fiz o de maneira direta, e nos outros já fiz de maneira direta, até porque a gente já viu outros exemplos, e aí é só vocês seguir a lógica, tá? Então, no primeiro exemplo, que é um óculos aqui, o óculos, a armação está custando R$ 35,00, tá? E ele quer que aplique um aumento de 25%. Então, o que é que você pode fazer? Ou você faz o passo a passo, que é o quê? Pegar os 25%, multiplicar por 35 e achar os 8,75, tá? E aí, somar ao valor do produto. O produto era 35, com mais 8,75 de aumento, ficou 43,75. Porém, tem a maneira direta, tá? Qual é a maneira direta? É você pegar o valor do produto, que é 35, e multiplicar pela aquela regrinha que eu falei, 1 mais o aumento. 1 representa 100%, que é o valor do produto, mais a porcentagem que eu estou aumentando, que é 25. Então, 1 mais 25, 1,25. É o que tem aqui, ó, 35 mais 1,25. Se você calcular aí no seu caderninho ou a calculadora, você vai perceber que 1,25 vezes 35 dá 43,75, que é a mesma resposta de quando a gente está fazendo passo a passo, tá? Nos dois próximos exemplos eu já vou fazer da maneira direta. Quem quiser tentar fazer o passo a passo, tenta fazer aí no seu caderno, tá bem? Então, por exemplo, o carro custa R$ 10.500 e o aumento foi de 25%. Então, você pega o valor do carro e multiplica por 1,25, tá? Se o aumento fosse de 40%, você ia pegar o valor do carro e ia multiplicar por 1 mais 40%. 40% é 0,4. 1 mais 0,4 dá 1,4. Então, se o aumento fosse de 40%, você iria multiplicar por 1,4. Como o aumento aqui é de 25, que eu estou mantendo o padrão, então a gente vai multiplicar por 1,25. Tá? Então, multiplicando 10.500 vezes 1,25, você vai encontrar, aí fazendo seus cálculos aí no caderno, R$ 13.125, tá? Esse é o valor do carro com um aumento de 25%. E aqui tem uma mesa de centro para a sala, né? Eu creio que seja isso, essa imagem, tá?
que está custando R$150. Então, ele quer um aumento de 25. Da mesma maneira, você vai pegar os R$150 e vai multiplicar por 1,25. Quando você fizer isso, você vai chegar ao valor de R$187,50. Tá bem? Próximo, eu já trouxe também a mesma maneira, tá? Aí aqui eu variei. No primeiro eu coloquei 8% de aumento, no segundo aqui eu coloquei 15% e no terceiro eu coloquei 6%. Então, vai seguir a mesma linha de raciocínio. O aumento é 1 mais a porcentagem que eu estou querendo aumentar. Então, quanto é que é 8%? Vamos olhar aqui na nossa tabela. Ó. Olha quanto é que é 8% na nossa tabela. 0,08. Então, se eu vou aplicar um aumento, eu vou multiplicar esse R$540 aqui, ó, por 1,08, porque 1 mais 0,8 é 1,08, está aqui embaixo. Então, 540 vezes 1,08, que vai resultar em R$583,20, tá bem? Já aqui fala sobre a aposentadoria, e aí eu trouxe um valor de R$700, e ele quer um aumento de 15%, olha aí, ó, 15%. 15% a gente já viu que é 1 mais 0,15. 1 mais 0,15 equivale a 1,15. De qualquer maneira, tem aqui na nossa tabela, ó, quanto é que representa 15%, 0,15. Então, você vai pegar esse valor, 700, e multiplicar por 1,15, tá? Porque é 1 mais 1,15. Então, você vai somar e multiplicar isso aí e vai obter a resposta aqui, 805. Peço até perdão, porque aqui é 700. E aí, na hora da digitação, acabei colocando 35, mas é 700, tá? Esse valor aqui é 700, tá? Corrija aí. Então, 700 vezes 1,15 vai dar R$805, tá? Aqui, o valor do produto é R$40 e ele quer aplicar um aumento de 6%, tá? Então, você vai pegar os R$40 e vai multiplicar por 1 mais 6%. 6% está aqui na nossa tabela, ó. É 0,06. 1 mais 0,06 dá 1,06. Está aqui, ó. Então, 40 vezes 1,06 vai dar R$42,40. Tá bem, galera? Seguindo, temos aí mais um outro exemplo. Esse aqui eu já usei fração mesmo, não usei decimal, para a gente poder ver os dois lados. E aqui é o seguinte, ele fala aqui numa pesquisa, foram entrevistados 70 esportistas, tá? 70 esportistas. Aí quantos desses jogam futebol? Aí aqui, se vocês repararem, ó, futebol está representado pela cor verde. Aqui, ó, cor verde, tá? E a cor verde está com 40%. Tá vendo aqui? Então, a gente vai calcular 40% de 70, que é o total de esportistas entrevistados. Então, eu escrevi aqui, ó, 40% é 40 sobre 100. Pela aquela regrinha lá, a gente sabe o que a gente tem que fazer? Multiplica o 40 por 70, não é isso? Multiplica o 40 pelo 70 e o resultado dessa multiplicação a gente vai dividir por 100. 40 vezes 70 dá 2.800. 2.800 dividido por 100 vai dar 28, tá? Então, pode ir anotando aí no seu caderninho, no seu bloco de notas e vai fazendo esses cálculos junto comigo. Qualquer coisa você para o vídeo, volta e a gente vai aprender, tá bem? Seguindo para o último exemplo. Então, no próximo exemplo, ele fala o seguinte: Maria e José ficaram janeiro e fevereiro na praia. Maria engordou 10% em janeiro e 20% em fevereiro. E José, 20% em janeiro e 10% em fevereiro. Logicamente que quando a gente já lê, a gente já percebe que, por mais que Maria cresceu 10% e depois 20%, e José 20% e depois 10%, a gente percebe que a porcentagem vai ser a mesma no final. Então ele pergunta, quem mais engordou? Então, com base nisso, eu fiz o cálculo aqui embaixo, tá? Ó. Vou até circular de azul aqui, ó. Então, eu transformei essas porcentagens em decimal. Então, ó, 10% está aqui na tabelinha, ó.
10% é 0,1. E 20% está aqui no outro lado da tabelinha, do lado esquerdo, ó, 0,2. Então, Maria, no primeiro mês é 0,1, que é 10%, vezes o segundo mês, 0,2, que é 20%. Quando multiplicar isso aqui, vai dar 0,02. Já José foi 20%, está representado aqui por 0,2. E no segundo mês, 10% está representado aqui por 0,1. Percebam que ambos os dois, o resultado da multiplicação é a mesma. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. E aí a gente percebe que ninguém engordou mais que o outro. Os dois engordaram a mesma quantidade, o mesmo percentual. Tá bem? E o último exemplo de hoje é esse, tá? Então, eu vou ler aqui. No custo industrial de um livro, 60% é devido ao papel e 40% à impressão. Sendo que, no ano, o papel aumentou 259% e a impressão 325%. Qual o aumento percentual no custo do livro? Então, ó, a gente já vem vendo isso seguidamente. Quando se fala de porcentagens seguidas, a gente tem que multiplicar essas porcentagens, tá? Só que eu transformei para decimal. Então, por exemplo, 60% que representa o papel, vou marcar aqui de amarelo, representa o papel, teve uma porcentagem de quanto? 259, ó. Aqui, ó. Então, eu vou multiplicar essas duas porcentagens. Como é que eu escrevo 60%? Olha aqui do lado esquerdo da nossa tabela, ó. 60% é 0,6. E 259, na nossa tabela a gente tem 200%. 200% é 2. Então, se 200% é 2, 259% vai ser 2,59. É só dividir por 100. Na dúvida, é só dividir por 100. Tá? Seguindo aqui, a gente também tem um 40%, ó, da impressão, e ele teve um aumento de 325%, tá? Por cento. Então, 40% é 0,4, tá aqui embaixo, ó, e os 325% a gente tem na tabela aqui 300%. 300% é 3, tá? Então, 325% é logo 3,25. Na dúvida, repito, é só dividir por 100. Então, a gente pegou o resultado dessas duas multiplicações, tá? E a gente somou. Tá aqui, ó, o resultado da primeira multiplicação, vou circular aqui com o azul clarinho. Ó, 0,6 vezes 2,59 deu 1,554. E 0,4 vezes 3,25 deu 1,3. Somando agora o resultado dessas multiplicações, a gente obteve 2,854, tá? Qual é a dica que eu estou dizendo? Ele quer isso aqui em porcentagem. Sempre que a gente for transformar de porcentagem, de decimal para porcentagem, é só multiplicar por 100. Se de porcentagem para decimal eu divido por 100, de decimal para porcentagem a gente multiplica por 100. Multiplicando 2,854 por 100, a gente vai obter 285,4, tá? Então é isso aí, esses exercícios. A gente encerra aqui a aula de exercícios. Então refaçam, revejam esses vídeos, refaçam essas questões. Qualquer dúvida você comenta lá na descrição do vídeo, que vai dar tudo certo, tá? Valeu, galerinha, um grande abraço.